E nesse período arranjei emprego e tal. Lá pelas tantas começou a febre do YouTube. Né? Canal no YouTube, canal falando sobre nerdismo, sobre não sei o que e tal. E eu nem sabia que isso existia. Meu filho era mais chegado nisso. Ele, pai, eu tô querendo montar um canal pra mim. Compra uma câmera pra mim, microfone. E aí eu fui indo. Fui comprando computador, fui comprando câmera, fui montando pra ele, assistia. Ele fazia de Minecraft, né? E aí ele com os amigos eu fui assistindo. E aí com isso eu fui me despertando para os outros canais. E os outros canais falavam de nerdismo. E tinha essa história, né? Cada um tinha uma história parecida com a minha. Cara, eu já tive locadora, ou então jogava videogame, ou eu curtia filme e tal. Então, o mundo começou assim, do nerdismo a ser explorado no YouTube. Aí eu disse, cara, mas o cara tá ganhando dinheiro falando sobre a vida dele. Falando sobre o game que ele gosta de jogar. E sem falar que teve uma época que eu jogava e gravava as fitas que eu jogava. Porque eu jogava do começo ao fim, na época do PlayStation, e eu gravava as fitas para depois ficar assistindo. Vale! Tu acredita? Quando eu vi que o cara fazia isso e ainda ganhava dinheiro, cara, eu vou querer fazer isso. E meu filho estava fazendo, né? E aí foi quando me despertou para fazer o canal. Isso aí, meus amigos, eu tô já falando em 2014. Então houve um intervalo assim de 2010, de 4 anos, que eu me dediquei assim a outros a trabalhos normais e tal. Jamais pensei que iria voltar para esse show business, né, de cultura e tal. Entendeu? A vida sempre te levando para isso, né? Uma coisa que você não percebeu? planejou, né? Você foi sendo levado. Pronto, foi exatamente. Então é interessante você dizer isso, porque até então eu sempre dizia assim, cara, eu quero fazer isso. É meu sonho. Eu vou fazer aquilo. Mas dessa vez eu não pedi isso. Entendeu? Eu disse, cara, eu vou fazer. Mas eu não saí do meu trabalho. Eu vou fazer porque eu gosto de fazer. E se eu ganhar dinheiro, beleza, é massa. Eu vou continuar fazendo. Então comprei minha câmera, né? O meu filho fazia lá no quarto dele e eu fazia lá na sala. Aí comecei a gravar jogo e jogava e tal, e tal, e tal. Quando de repente começou os primeiros likes, os primeiros pessoal, pô, Ivo, eu te assisto, pô, cara, legal, e não sei o quê. E o Facebook começou a crescer, e o pessoal começou a ver e tudo. Quando de repente eu recebi um convite para escrever num site, divulgador.net, se estiver assistindo aí. Viu, Paulão, muito obrigado ele me deu uma força, Paulo Bragança. Ele é o dono do Divulgador, que está até hoje, é uma revista. E ele disse assim, Ivo, não, a menina, a Monique, que trabalhava para ele, minha amiga até hoje. Ivo, eu assisti teu canal, achei legal. Tu quer escrever para nós sobre cultura geek? Aí o cara escreve, mas eu sei falar sobre videogame. Aí ela disse, não, beleza. Com o canal eu comecei a virar colecionador, porque eu tinha que fazer unboxing e tal. Então eu comecei, primeiros videogames que ainda sobravam da locadora, eu comecei a falar sobre eles. Depois que eu falava sobre eles, não tinha mais nada para falar, eu comecei a comprar. E era uma época que ainda era barato. Tô falando aí de 2014. O boom do videogame, ele veio em 2016. Em 2016 começou todo mundo querer ser colecionador. Quer dizer, eu peguei no finalzinho. Aí eu comecei a comprar videogame, comecei a trazer coisas dos Estados Unidos. E aí eu comecei a estudar. E aí foi quando eu conheci Nolan Bushnell. Como é que é o nome? William Higginbottom, que eu não sabia quem era, Steve Russell. Aí você me pergunta, quem são esses caras? Quem são? Pois são os pais do videogame. Ralph Baer. Então foi aí que o negócio começou a ficar assim interessante para mim, porque eu comecei a ver que tinha algo na vida deles que parecia comigo. E eu não sabia, entendeu? Então o William Higginbottom, a gente pode começar com ele, vamos falar sobre videogame, tá? Então o William Higginbottom, ele era um engenheiro do exército, da marinha dos Estados Unidos. Então, engenheiro da computação. Então, o que um marinheiro fazia nas suas horas, um engenheiro da marinha fazia nas suas horas vagas? Mexia com os computadores que ele tinha.
Então, criava coisas dentro do computador. E aí ele criou em 1958 o primeiro jogo de tênis. Dentro de uma telinha pequenininha. Aquele que ficava... Ainda não. não Ele conseguiu pegar... O computador que ele tinha, que ele transformou isso, era aquele computador que faz o radar. Então o radar, ele tem aquele pontímetro, que é o traçozão grande, que ele vai girando e tal. O que foi que ele fez? Ele pegou o grandão, botou horizontal, e ele criou outro menor para servir de rede. E a bolinha que fica... ele fez ir para um lado e ir para o outro. Ir para um lado e para o outro. Mas só que quando tu apertava um botão que eles criaram lá, a bolinha, quando chegava em determinado ponto de um lado, ela pegava velocidade para o outro. E o outro tinha que responder. Se não respondesse a tempo, a bolinha passava. Mas ainda não tinha contagem de pontos. Esse foi registrado o primeiro videogame da história. Olha, tem ideia de que ano era esse? 1958. 58. Ele criou esse jogo, que é o Tênis para Dois. Qual era o nome do... Assim, chegou a ter um nome de videogame? Ou como era? Não, porque depois o tênis ele pegou um formato melhor, né? Então, o dele ficou apenas assim como na vitrine das universidades tecnológicas, porque o computador dele era do tamanho de um quarto. Sim. Com a telinha que, digamos, tinha 10 polegadas. Cara. Então era um computador que media um tamanho de um quarto, com uma telinha de 10 polegadas, que ele fez apenas um controle com um botão, que dava esse impulsionamento para a bola. Só que isso percorreu, saiu em jornais e tal, e foi cair na parte acadêmica. E aí que nós entramos no nosso segundo personagem, Steve Russell. Em 1962, era um estudante de engenheiro da computação, e aí eles iam nas feiras de tecnologia, foi lá que eles viram o computador, nessa feira de tecnologia, com esse videogame, e eles, cara, vamos participar do próximo. Isso aí eu li a história do Steve e estou passando para minha, minha perspectiva. Ele, com o grupo dele, se prontificou em desenvolver um jogo parecido para que eles pudessem mostrar na Feira de Ciência do ano seguinte. Isso era em 61, e aí em 62 eles mostraram o Space War, que foi o primeiro game, agora game, podemos dizer mesmo, mas com vínculos acadêmicos. Só as faculdades tinham. Conseguiram, porque era um computador chamado A163, se eu não me engano. Depois vocês me corrijam aí, tá, pessoal? Eu não estou sabendo de cabeça aqui. Eu estudei isso, já está com tempo. Muita informação. O computador deles já era menor, claro. Já era metade de um quarto, né? Mas era bem grande. A tela era um pouco maior. E ele conseguiu desenvolver os controles com os amigos que ele tinha na faculdade, que era engenheiro de aviação. Então aí ele já tinha um botão que vai para cima, botão não é analógico, tá? Que vai para cima, que vai para baixo, e o botão de atirar. Então ele conseguia, era uma nave contra outra nave, e você tinha que mirar e atirar. Esse jogo foi o jogo que inspirou o Asteroids do Atari. Se vocês lembram, o Asteroids ele é uma navezinha que vem outros meteoros que você vai destruindo e vai pontuando. E nesse jogo já tinha pontuação. Subia um ponto, subia outro ponto, então já contava, porque foi realmente já para diversão, mas não com formas, podemos dizer assim, financeiro, comercial, tá? Então esse computador, as faculdades geralmente tinham nos Estados Unidos, então era passado os códigos entre os alunos de uma faculdade para outra, então toda faculdade tinha um computador desse. E é aí que já já encaixa nosso terceiro nome, Nolan Bushnell, tá? Nolan Bushnell, ele tem um papel muito importante na história dos games. Ele é o pai do Atari. Certo? Mas ele podemos dizer que ele é um cara inquieto. Ele é um cara proativo. Antes dele aparecer a história dele, ele já estava querendo futricar. Então ele vê esse videogame no computador, ele diz, cara, aqui eu vou ganhar dinheiro. Aí ele tinha um amigo que era engenheiro, ele não era engenheiro, ele era programador,
E o engenheiro, ele trabalha tanto na programação do jogo, como também no encaixe dos movimentos do jogo, no controle, como é que vai ser a estrutura do game. Então, o engenheiro do console, dos cartuchos, do joystick. Então, o engenheiro, ele trabalha tudo isso daí. É o design, que virou depois o design do game, né? Do console e tal. E o programador, ele usa aquele programa para poder fazer o desenho, o boneco pular, subir, etc. E marcar ponto, num determinado... se a bolinha cai num determinado encaixe lá, vai marcar ponto lá. Então o programador, ele faz isso. Que era o caso, o Nolan. Aí ele diz assim, cara, vamos pegar esse game, vamos transformar ele em arcade, que até então não se sabia o que era arcade e o que é arcade. Aí ele pega uma tela, um monitor, bota os controles embaixo do monitor, numa estrutura que era de fibra, da altura de um homem, e aí faz com que a pessoa jogue ali e marque pontos. Então surgiu primeiro o arcade, ele fez o desenho, ele roubou, roubou no bom sentido, ele pegou porque tinha para todo mundo, né, na academia, o projeto, adaptou, né, os comandos e tal, e criou esse jogo, que é o Space War. Ele foi que deu o nome, Space War. E aí ele mostrou, em 64, se eu não me engano, na feira, esse protótipo de arcade, que foi um fracasso total. Ninguém gostou, ninguém quis. Teve um cara que bancou isso daí, pagou para se fazer esses negócios. Ele conseguiu investidores que construíssem isso daí, esse videogame, mas não vendeu. Ninguém gostou do jogo. Aí estranho isso daí, né? Em 63 isso acontecer, e isso frustrou ele. As empresas não queriam mais nada com ele, afundou ele de vez, se afastaram dele, não deu certo. Então saiu em revista, saiu um bocado sobre esse arcade. Se vocês procurarem aí, pessoal, na internet, vocês vão encontrar arquivos e revistas. O futuro está aqui, muita propaganda. Foi investido um bom dinheiro. Eu achava assim que ele não tivesse tido isso, né? Que ele tivesse primeiramente assim, tivesse tido sucesso com a primeira ideia dele. Não foi. Ele afundou de vez, que ninguém queria mais nada com ele, porque gastaram dinheiro. Nada desse negócio de arcade, de videogame dá certo. Para vender comercialmente, não. Bem, ele ficou no anonimato, certo? Acontece que aí vinha o nosso quarto nome, mas na ordem cronológica de sucesso dos pais dos videogames, nós poderíamos dizer que ele é o terceiro pai do videogame, tá? Que é o Ralph Baer. O Ralph Baer, ele é um ex-militar. Ele atuou na Segunda Guerra Mundial. Ele é alemão, né? Ele foi fugido, né, da Alemanha para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos se alistou, foi para a guerra. Ele apaixonado por armas. E aí ele atuou na parte de interrogação, de interrogação não, desculpa, de interrogar os prisioneiros, né, dos Estados Unidos. Então ele interrogava, como ele sabia o alemão, ele traduzia lá e tal. Então ele ficou muito apaixonado pelas armas. Ele colecionava armas, ele trabalhava em tecnologia, né, de armamento militar e tal, tecnologia mesmo de programação e etc. Nessa área, o que acontece? A guerra acaba, ele fica trabalhando no exército na parte da tecnologia, mas chega os anos 60. O que nós temos nos anos 60? A guerra do Vietnã. E aí era só o que se falava, era a guerra do Vietnã. Para ele não queria mais saber de guerra. Ele queria o quê? Ele pensou em criar uma coisa que as pessoas pudessem assistir na televisão sem precisar. Olha como é que... Enquanto acontecia a vida do William Higginbotham, a vida do Steve Russell, a tentativa do Nolan, de um lado, existia um cara que estava fadado, assim, farto de guerras e de ver anúncios na televisão, propagandas e aquilo tudo que ele só via violência e tal. Ele queria criar algo digital para que as pessoas pudessem mudar de canal e não ver guerra. E aí ele começa a criar o Brown Box, que é o primeiro videogame doméstico do mundo.
que logo depois seria chamado de Odyssey. Odyssey. Então o que acontece? Em 1970, ele cria esse videogame, detalhe, com 7 jogos, 7 cartuchos e uma pistola. Com escopeta. Eu assim, uma escopeta, ainda mais uma bichona assim, porque ele era apaixonado por arma, um riflezão, que você ainda passava aqui a bala, engatilhava para poder atirar, que tem um jogo de tirar o alvo, tá? Então esse game, na época era uma caixa marrom mesmo, de madeira, ele apresenta numa feira de tecnologia em 1970, e adivinha quem é que acaba descobrindo que existe esse videogame, essa tecnologia, mas isso aí é um pouquinho mais na frente. Aí o que acontece? A Magnavox vê esse projeto, esse protótipo, e compra, né, toda a patente, e ele é como se fosse o Jorge Lucas do videogame. Ele fica, né, tomando de conta e tal. E aí eles trocam o nome, mudam o design para virar um videogame doméstico e criam a ideia de videogame doméstico. Então nasce o Odyssey em 1971, é lançado numa feira dos Estados Unidos, e nesse lançamento o videogame todo vendido para o mundo inteiro, né? O Brasil não foi vendido por causa que tinha uma lei aqui que a gente não podia importar nada, né? Não podia trazer nada de fora, tinha só que usar as coisas daqui do Brasil. Então, mas algumas pessoas chegaram a ver que brasileiros, quando esse videogame foi lançado, né? O Odyssey 1, tá? Então, quem estava lá no lançamento desse game? Nosso amigo Nolan Bushnell, que viu toda a ideia e comprou esse videogame e levou para casa. Quando ele levou para casa, ele destrinchou o videogame todinho e viu como é que era feito. E ele disse, cara, é daqui que nós vamos criar o nosso arcade de sucesso. Porque ele adorou um jogo que ele viu, dos 7 jogos, ele adorou. Que era um jogo de pauzinhos, que era um novo tênis que o Odyssey tinha feito, que a bolinha ia para um lado, ia para o outro, e você ia desviando aqui com a rapidez, com reflexo, fazendo outras jogadas. E nesse tempo era preto e branco o game, né? E contava pontos. Então, o Odyssey era um videogame que era futebol, era do mesmo jeito, tênis era do mesmo jeito, só mudava o que tinha uns 2 pauzinhos em cada lado, tinha o outro, ou então tinha um em cada lado, um era menor que o outro, ou a bolinha ia mais rápida. E um detalhe que chama para esse Odyssey é que, como ele não tinha cor, ele vinha com umas folhas que você colocava na TV de tubo, que era o cenário do jogo. Por exemplo, você mudava para o futebol, você tinha que botar na tela de tubo o campo do futebol. Aí as bolinhas, a luz ficava percorrendo o campo como se fossem os jogadores. Entendeu? Interessante, né? E o próprio videogame fazia o seu som, que era um sonzinho de só isso aí. Entendeu? A memória funcionando, né? Exatamente. Eram sons, quer dizer, tinha sons e tal. Foi um sucesso esse videogame, tá? Jogo de tiro também, né? Que veio com ele, que era um quadrado que ele se movia rápido, e se você mirasse no ponto certo, porque a televisão, a TV de tubo, ela acende e apaga, a gente não vê. Entendeu? Então é nesse sistema de acender e apagar que na hora que você atira, na hora que você apagou, você mirou no pontinho branco, deu certo. Aí ele vai contar o ponto. Isso aí eu nem sabia. Não, É o sistema dos videogames da pistola. Como é que eu descobri isso? Porque as TV de LED não funcionam as pistolas. Não funciona na de LED. Na de LED. Justamente porque a de LED ela não tem esse sistema da tela ficar ali acendendo e apagando. É por isso que quando a gente liga uma câmera e bota na TV, você vê umas ondas passando. É porque é tão rápido que a câmera pega só as ondas passando. E numa TV de LED não tem. Olha aí, é muita coisa. Eu tô impressionada com a quantidade de curiosidades. Muita. Aí, o que é que eu tiro disso daí, né, até agora? É a capacidade deles acreditarem no que eles querem fazer. E isso eu fui me moldando nesse período novo da minha vida, dentro dessa característica, entendeu? Então, se eu estou fazendo o canal, se o negócio está indo bem ou está indo mal, vou continuar a acreditar que vai dar certo.
entendeu? Mas também tem a questão dos sinais, certo? Que é muito importante que eu veja que eles tentavam, mas aparecia uma coisa que abria portas para eles. Isso é importante. E antigamente eu tentava, e algumas coisas fechavam, eu não, vou na raça no peito e vai dar certo. Às vezes não dá. Então, você tem que ver esses sinais. Quando na tua vida que você vai trabalhando e o negócio... Rapaz, apareceu essa oportunidade para tu escrever, pega. Apareceu essa oportunidade, que foi na época de eu começar a cobrir os eventos, que isso me deu portas, quando eu comecei a escrever por divulgador, aí eu comecei a ir pro Sana, que era o maior evento. Eu acho interessante, só para registrar aqui, em 2004, o Sana me procurou. Mas na época não era o Sana que a gente conhece hoje. Eu colecionava o boneco do Senhor dos Anéis. Era viciado boneco do Senhor dos Anéis. Jerônimo sabe disso. Quantas vezes eu montei lá os dragões lá na casa dele. Ó, aqui, Jerônimo, o dragão que eu comprei e tal. E o Júnior Gordinho também. Lá do Parque Araxá. Outro colecionador. Um abraço aí pra eles e tal. O que acontece? Eles me chamaram pra expor. Aí eu, Deus me livre, levar minhas coisas daqui, não sei nem pra onde é que vai, não sei o que. Não, mas mandamos uma Kombi, não sei o que. Eu não quis. Então, olha pra tu ver como é que são as coisas. Em 2004, eu tive um primeiro contato com essa questão de nerdismo e tal, não sabia no que ia dar. E me desviei desse caminho. Mas tu tem ainda a coleção, não tem? Do Senhor dos Anéis, eu desfiz toda e mobilei minha casa. Porra! Até hoje eu tenho um quadro lá em casa, porque tem um artista plástico, um amigo meu, o Ricardo Fiuza. Eu troquei 6 bonecos lá por 2 quadros que ele fez pra mim, né? Um do Senhor dos Anéis bem grandão, assim, com a Sociedade do Anel todinha, e outro lá. Aí só ficou o do Senhor dos Anéis. O outro acabou se desgastando. Mas eu consegui mobiliar minha casa todinha com a venda dos bonecos. Porque na época do filme, do filme do Senhor dos Anéis, os bonecos eram preço. Quando o filme acabou, os 3 filmes acabaram, 5 anos depois, virou outro preço. Acho que nem 5 anos, foi 3 anos depois. Mas consegui mobiliar a casa, viu? Então era uma coleção bem valiosa mesmo. Tinha 45 itens, eu tinha 45 itens, do Barbárvore de quase 80 centímetros, que tu falava 5 frases, até os dragões com trolls, o Sauron, tinha tudo. Eu era apaixonado por medieval. O meu filho hoje, o Gabriel, adora RPG, ele tem essa paixão de RPG, de medieval, por causa de mim. Assim, então. Olha aí. A gente fica aqui que a gente nem respira. Vai que eu respiro e atrapalha o raciocínio dele. Aí deixa ele falar sozinho, né? Mas se você está sentindo a mesma coisa que nós estamos sentindo aí, faça a sua pergunta. O Nai tá assistindo aqui também. Falou aqui no meu privado, porque vai que ele errava uma pergunta. Ele falou assim: ei, macho, esse conhecimento é profundo, macho. Eu conheço do Turbo Game pra frente. Eu não conheço do Turbo Game pra trás, não, mano. Mas a gente tá. Eu tô aqui impressionada com a quantidade de coisas que a gente tá aprendendo. E a capacidade de tu gravar essas informações, viu? É porque eu aprendi. E levo isso pra minha vida, né? Então aí ficou fácil. Outra coisa é você ouvir aqui e tal e não significar tanto pra você, mas significou muito pra mim. Videogame eu gosto muito, né? Não é só uma paixão de criança, meus filhos amam. Eu tenho uma filha de 16 anos, já finalizou Final Fantasy X, 12, o novo Final Fantasy aí, Remake, o 7, ela adora RPG. Resident Evil, todos ela gosta de jogar. Ela não é noob. Ela se garante. Agora... Os meninos também, né? Desculpa a ignorância, porque é noob. Noob é a pessoa que não conhece. E acaba, por não conhecer, acaba se dando mal. Perde demais. Sabe? Aí acaba desistindo. Não aguento pular. Pulo e não consigo pular. Não. Tem o desafio? Tem, mas aí passa. Tem o desafio? Tem, aí passa. A Carol nesse momento está pensando: eu sou noob. Eu pensei. Isso aí eu aprendi no YouTube, tá? Os programas aí que a gente vem assistindo, aí o pessoal, né? Aí vem falando isso pra nós, o que é noob e tal. Às vezes eu tô nos eventos e o pessoal fala uns termos e eu fico, que é isso? Que eu não sei. Só ver aqui quem tá com a gente.